Os 5 capítulos que constituem Life is Strange formam uma crescente bem clara. No primeiro capítulo você joga bem descompromissado e no final dá aquele gostinho de querer continuar, mas nada demais. No segundo as coisas vão ficando mais sérias, você vai ficando mais envolvido. Para os mais sensíveis já pode ser o ponto em que você acorda sua família com seu choro. No terceiro você já está comprado, e se você se permitir imergir na narrativa, vai sentir todos os momentos junto com os personagens. No episódio 4... E no episódio 5, isso chega no ápice, e você passa por uma montanha russa de sentimentos. Chegando no final, você já tá exausto, e o game dá um último nocaute que vai deixar você com hematomas que vão durar dias. Sabe aquele sentimento que é tão raro de acontecer, que pode acontecer quando você termina um jogo, um anime, uma série? Eu sinto que isso acontece menos com filmes, porque eles são mais curtos, mas até esses tem alguns casos em que isso acontece, em que você sente um vazio estranho depois que os créditos descem. Você se levanta, vai pra cozinha, toma água, suspira e pensa, carai, velho. É muito estranho. Não é exatamente tristeza, é difícil de explicar. É uma espécie de depressão pós-jogo. Life is Strange causa esse efeito para a maioria dos seus jogadores. Mas por que exatamente? A resposta mais óbvia seria a história, os personagens e todos os acontecimentos pesados e injustos que acontecem. Bem, talvez. Mas eu acho que é um pouco mais do que isso. A história é muito boa, não tenha dúvida. Mas ela não é tão original. Para quem conhece outras histórias clássicas de viagem no tempo, vai reconhecer muitos dos mesmos elementos e conflitos, inclusive a escolha final do jogo. Então por que Life is Strange consegue chamar tanta atenção? Na minha opinião, tem muito a ver com a experiência interativa que a mídia proporciona. Eu lembro dos momentos que mais me impactaram e tento imaginar como eu reagiria se visse a mesma cena passivamente em um filme, por exemplo. E eu acho que perderia metade do impacto. No começo do capítulo 4, por exemplo, tem uma escolha muito séria que você tem que fazer. Se isso acontecesse em uma série onde eu não posso fazer nenhuma interferência, haveria certo peso, porque aquela situação é muito dramática, mas não se compara com um ato quase torturoso de apertar aquele botão. O que aquilo significava e ter que assistir as consequências dessa escolha na sua frente. Eu penso muito em narrativas em videogames sobre como elas funcionam, porque eu não tenho nada melhor para fazer. E cheguei à conclusão que o caminho que a indústria está tomando em tentar ser o mais cinematográfico possível é um erro. O que não significa que eu não goste de games com boas histórias, muito pelo contrário. Como alguém que nunca teve dinheiro para comprar todo lançamento e às vezes acabava comprando um jogo por ano, sempre dei prioridade para os jogos com bons enredos. Assim, 2 dos meus jogos favoritos do PS3 são Asura's Wrath e Beyond Two Souls, 2 jogos focados em enredo que quase ninguém conhece. Mas eu acho muito interessante quando os videogames tentam, ao invés de simplesmente contar uma trama que poderia ser contada pelo cinema, pela literatura, contar algo que só funciona naquele formato. Os exemplos mais óbvios são Shadow of the Colossus, Journey, BioShock, Metal Gear Solid, principalmente o 3. Pra quem jogou Metal Gear 3 vai se lembrar, sem entrar muito em spoilers, do boss final e aquele último botão que você tem que apertar. Eu lembro de encarar a tela, cara. Existe uma prova maior do poder de uma história do que tornar o simples ato de apertar um botão tão difícil. Ah, mas Metal Gear poderia ser adaptado pra filme ou série e a história continuaria sendo foda. Então, eu acho que não. Não é os acontecimentos e os personagens em si que fazem a história ser boa. Até porque, convenhamos que o estilo de Metal Gear não iria funcionar no cinema. Existe todo um contexto que depende da interatividade do jogador. Os longos corredores sem diálogos e a sequência de chefes para serem enfrentados até o confronto final. É videogame puro. Pega o Resident Evil Remake. É um jogo imersivo, com uma direção de arte espetacular e personagens carismáticos. Funciona muito bem como videogame. Agora imagina tentar adaptar isso pro cinema, já que Resident Evil nunca virou filme, a gente sabe disso. Aí, se liga nesse filme. Ele tem 5 horas de duração e 90% dele não tem diálogo. O personagem vai de um quarto pro outro, passando pelos corredores e resolvendo quebra-cabeças. De vez em quando ela encontra com outras pessoas e ficamos sabendo o que tá acontecendo. Mas isso não é tão importante. O foco mesmo tá no que ela faz sozinha. Seria uma merda, né? A história de Resident Evil é foda, mas ela só funciona no formato de videogame. Assim como a exploração por Rapture em BioShock conta uma história em silêncio, muito melhor do que qualquer roteiro hollywoodiano. Outro exemplo é a adaptação em livro do God of War 1. Eu tenho essa merda aqui na minha estante e é um dos livros mais chatos que eu já li na vida. E isso porque eu adoro o jogo original. Acho que você consegue imaginar o porquê, né? Eles tentam adaptar o jogo fielmente. Então, com exceção das cutscenes e flashbacks que contam a história, que é muito boa, o resto do livro são só cenas de ação. E cenas de ação em livros são chatas. Até em filmes a ação enche o saco se for muito repetitiva. Mas no videogame funciona. E assim como a exploração em Resident 1 e em BioShock, a ação em God of War faz parte da narrativa
narrativa. Nos diz muito sobre o personagem e contribui para a experiência. Tá vendo como os videogames conseguem passar narrativas impossíveis para qualquer outra mídia? Por isso que me irrita tanto quando eu vejo comentários do tipo: nossa, a história desse jogo é tão boa que é digna de um filme, ou esse jogo é tão bom que deveria virar filme. Vocês até hoje querendo que Shadow of the Colossus seja adaptado pro cinema, vocês são malucos? Não é óbvio que é impossível adaptar isso sem cagar a porra toda? A mesma coisa que eu falo sobre a narrativa vale pros gráficos também. Todo mundo considera um bom gráfico aquele que é o mais realista, mas eu acho isso muito pouco interessante. Claro, certas histórias funcionam melhor com um gráfico realista, mas nem todas. Pega o remake do Final Fantasy VII, por exemplo. Pelos trailers e pela demo que eles lançaram, e me desculpe se você pensa diferente, goste do que você quiser, mas eu não me impressionei. Sinceramente, prefiro os designs do jogo original. Sei lá, cara, tem algo de estranho em eles manterem o cabelo espetado do Cloud e um corpo tão realista. Eu acho que Super Mario World e Limbo tem um gráfico muito melhor, que não faz questão de ser realista, mas que cumpre sua função e vende a ideia do jogo muito bem. Ah, mas e esse Life is Strange aí? Ele tem um gráfico normal, com uma história normal, o que tem de especial nele? Aí é que tá, por mais que a trama de Life is Strange seja comum, e que poderia sim funcionar do mesmo jeito em uma série da Netflix, por exemplo, é o fato de haver interatividade na experiência que eleva todas as emoções. É por isso que eu acho que se eu tivesse lido ou assistido essa mesma história passivamente, não sentiria aquele vazio contemplativo no final, porque eu vivenciei tudo aquilo de perto, principalmente no capítulo 5, que foi o que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Esse capítulo entra na sua pele, cara, e você fica muito tenso o tempo todo. Tem um toque de terror psicológico que eu não esperava. Você sente medo, você se empolga, e no final, a não ser que você tenha um tijolo de mármore no lugar do coração, você se emociona. Tem um certo momento durante esse capítulo em que você está em uma situação muito tensa. Depois de um tempo, você consegue escapar, e a história segue. Mas aí um tempo depois, e eu não posso dar detalhes de como ou porquê, você se vê de novo naquela situação tensa. E aí você fica tipo, ah, não! Eu não consegui tirar os olhos do jogo por um segundo. É muito intenso. Se essa virada de tom acontecesse em um filme, ainda seria surpreendente, mas não seria tão tenso de jeito nenhum. Isso vale pra todo o drama também. O jogo constrói uma relação entre a Max, a personagem principal, e o jogador. E você passa a se importar com o que acontece com ela, não como uma personagem distante de uma história que não tem nada a ver com você, mas como se ela fosse você. E durante a experiência, nós somos mesmo. Por isso que as amizades da Max eram como minhas amizades. As perdas delas foram sentidas como se fossem minhas também. Por isso que eu não curto muito assistir gameplays, principalmente se for um jogo que eu não tenha jogado antes. Eu entendo o valor de assistir alguma personalidade jogando algo que pode ser divertido, principalmente jogos de terror. Não é à toa que isso é febre no YouTube até hoje. Mas não pense você que assistir uma gameplay substitui o equivalente a jogar o jogo. Não tô nem dizendo que é melhor ou pior, só acho que são coisas diferentes. Life is Strange é uma experiência incrível, que te pega de surpresa muitas vezes e que deixa uma marca forte. Tem 3 dias que eu joguei o jogo inteiro de uma só vez e ainda tô naquele clima melancólico. Existem problemas nesse jogo que eu poderia abordar, mas isso não é uma review, é só uma tentativa de soltar essas ideias que ficaram comigo depois do final. Talvez, quem sabe, recomendar esse jogo foda pra alguém. Mas se prepare para passar por um tempo mal. Life is Strange não é o tipo de história que você termina quando você chega no final. É o tipo que você termina quando você para pra pensar sobre ela e as consequências sobre o que aconteceu. Eu acho que esse é o meu título favorito pra qualquer história. É tão simples, mas eu acho que resume muito bem o que o game tem pra dizer. Depois dos créditos, quando eu voltei pra tela inicial, revivendo todo aquele final na minha cabeça, cruzei os braços e só consegui pensar em uma coisa: de fato, a vida é muito estranha.